Uma mudança tectônica está acontecendo no Caribe, e a maioria das pessoas ainda não percebeu sua magnitude. Pela primeira vez em 200 anos, desde a proclamação da doutrina Monroe em 1823, o domínio absoluto dos Estados Unidos sobre a América Latina está sendo desafiado de forma concreta e efetiva. E no centro dessa transformação histórica está a Venezuela, um país que Washington tentou estrangular economicamente por décadas, mas que agora conta com o apoio militar da Rússia para defender sua soberania. Os navios de guerra russos que atracaram em portos venezuelanos não são apenas uma visita protocolar. São o símbolo tangível de que a era do controle unilateral americano sobre o hemisfério ocidental chegou ao fim. A situação escalou dramaticamente em 2025, quando o presidente Donald Trump ordenou uma mobilização militar sem precedentes no Caribe. 3 destroyers de mísseis guiados classe Aegis, o USS Gravely, USS Jason Dunham e USS Sampson, foram enviados para a costa venezuelana. Cerca de 4.000 marinheiros e fuzileiros navais foram comprometidos com a operação no sul do Caribe. O navio de assalto anfíbio USS Iwo Jima, vários aviões espiões P-8, o cruzador Lake Erie e pelo menos um submarino nuclear de ataque juntaram-se à força. Mas a joia da coroa dessa mobilização foi o USS Gerald R. Ford, o porta-aviões mais avançado e poderoso já construído, com mais de 100.000 toneladas de deslocamento, 334 metros de comprimento e uma tripulação de 4.600 homens, incluindo a ala aérea. É o maior navio de guerra já lançado na história dos Estados Unidos. Essa presença naval representa o maior aparato militar americano no Caribe desde 1962, durante a crise dos mísseis de Cuba, superando em capacidade a força aérea inteira de vários países da região. O USS Gerald R. Ford tem capacidade para transportar até 90 aeronaves e 170 mísseis Tomahawk de longo alcance. Sua pista de decolagem equivale a 3 campos de futebol. É uma plataforma de combate capaz de projetar poder militar devastador, permitindo realizar ataques aéreos de forma ágil e encurtar a distância que os aviões teriam que percorrer para atingir alvos terrestres. Trump alegou que essa mobilização massiva era para combater cartéis de drogas e narcotraficantes, mas usar tamanha força para afundar lanchas de traficantes parece completamente desproporcional e revela as verdadeiras intenções de Washington. A narrativa oficial sobre drogas é apenas pretexto transparente para a pressão militar e potencial mudança de regime em Caracas. Nos últimos meses, os Estados Unidos bombardearam mais de 20 embarcações no Caribe que alegadamente transportavam drogas da Venezuela, resultando em cerca de 80 mortes, segundo relatórios do Pentágono. Países como Colômbia e Venezuela classificaram essas ações americanas como assassinatos e execuções extrajudiciais. São ataques unilaterais realizados sem autorização internacional, sem devido processo legal, simplesmente executando pessoas em águas internacionais, baseando-se em suspeitas não comprovadas. Trump garantiu abertamente que usará toda a força contra o governo de Nicolás Maduro e não descartou invasão terrestre da Venezuela, fazendo declarações diretas sobre operações militares no país. Mas Washington encontrou uma resistência que não esperava. A Venezuela não está sozinha e não está indefesa. Ao longo das últimas 2 décadas, especialmente desde que Hugo Chávez assumiu o poder, a Venezuela transformou completamente seu aparato militar. O ex-presidente Chávez mudou totalmente o armamento das Forças Armadas venezuelanas, que antes era americano. Reconhecendo que manter dependência de equipamento militar dos Estados Unidos era vulnerabilidade estratégica crítica, Caracas sistematicamente substituiu todo o armamento americano por equipamento russo. Em 2005, a Venezuela já havia se tornado o maior comprador de armas russas na América Latina. Durante 20 anos, todo o aparato militar venezuelano foi russoizado, desde tanques e sistemas de defesa aérea até aviões de combate e mísseis. Essa transformação não foi meramente cosmética ou simbólica. Foi mudança estrutural profunda que alterou fundamentalmente o equilíbrio de poder na região. A Rússia vendeu à Venezuela caças avançados Sukhoi Su-30 Mk2V, tanques T-72, sistemas de defesa aérea Igla-S e S-300, helicópteros de ataque e, crucialmente, mísseis antinávio KH-31. Mesmo sob bloqueio e sanções econômicas severas impostas pelos Estados Unidos, a Rússia continuou apoiando militarmente a Venezuela. Em 2018, 2 bombardeiros estratégicos russos Tu-160, capazes de carregar armas nucleares,
militares voaram para a Venezuela em demonstração de força sem precedentes. Em 2019, a Rússia inaugurou um centro de treinamento e manutenção de helicópteros militares no país, além de centro de simulação de voo de aeronaves Su-30, onde pilotos venezuelanos podem treinar para operar esses caças avançados. A cooperação militar russo-venezuelana fortaleceu-se ainda mais dramaticamente em 2024 e 2025. Em julho de 2024, navios de guerra russos realizaram visita de 4 dias à Venezuela, incluindo a fragata Admiral Gorshkov e o submarino nuclear de ataque Kazan. Essa foi mensagem clara para Washington. A Rússia não apenas vende armas à Venezuela, mas está disposta a projetar poder naval no Caribe, tradicionalmente considerado pelos americanos como seu lago privado. A presença do submarino nuclear russo em águas venezuelanas foi especialmente significativa, demonstrando capacidade russa de operar livremente em região que os Estados Unidos consideravam totalmente sob seu controle. Maduro gabou-se publicamente de que a Venezuela possui 5.000 mísseis russos à disposição de Caracas, arsenal que torna qualquer operação militar americana significativamente mais arriscada e custosa. Quando Trump mobilizou sua frota no Caribe em 2025, a resposta venezuelana foi imediata e contundente. Maduro ordenou exercícios militares chamados Caribe Soberano 200, mobilizando mais de 2.500 militares na ilha caribenha de La Orquila. As manobras incluíram operações aéreas, navais e terrestres com 12 navios de diferentes classes, 22 aeronaves e cerca de 20 embarcações. Imagens transmitidas pela televisão estatal VTV mostraram desembarques anfíbios, navios em manobras e jatos de combate sobrevoando a área. O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Padrino, descreveu os exercícios como parte da resposta da Venezuela ao envio de navios de guerra americanos para a região. Mais impressionante, a Venezuela exibiu publicamente seus caças Sukhoi Su-30, equipados com mísseis antinavio KH-31, clara demonstração de capacidade militar que representa ameaça séria para os navios americanos. Os mísseis KH-31 são armas formidáveis que mudaram completamente o cálculo estratégico no Caribe. Segundo análise do site The War Zone, os navios da Marinha dos Estados Unidos em operações no Caribe enfrentam ameaça mais séria do que Washington inicialmente imaginou. O KH-31, na versão antinávio, possui guiamento ativo por radar, alcance estimado de 70 a 100 km e ogiva perfurante capaz de penetrar o casco de um navio de guerra. Equipado com propulsão ramjet e projetado para voo em baixa altitude com manobras de até 15 G, o míssil pode alcançar velocidades acima de Mach 3, tornando extremamente difícil sua interceptação pelos sistemas de defesa aérea navais americanos. A Venezuela comprou um número desconhecido desses mísseis da Rússia, que chegaram ao país entre 2007 e 2008. De acordo com a avaliação de 2024 do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, a Venezuela opera total de 21 caças Su-30 Mk2, embora não se saiba quantos estão operacionais devido aos problemas econômicos do país na última década. Mas mesmo que apenas metade desses caças estejam operacionais,